tem outras atitudes que a gente pode tomar para, numa viagem dessa, por exemplo, minimizar o risco de por exemplo, meia elástica. A gente tem que ter muito cuidado na hora de dizer sobre meia elástica, porque a meia elástica, ela ajuda muito esse lado venoso da circulação. Mas as pessoas que têm outros tipos de problema circulatório, que é o problema arterial, que é uma coisa mais grave, mais delicada, pode ser prejudicada pelo uso da meia. Então, o ideal é que você seja avaliada por um médico antes de saber se pode ou não usar a meia. Mas a meia seria um fator protetor, assim, com grande importância de trombose. Muito eficiente para proteger o paciente da trombose. Tem outras coisas importantes também que eu percebo no dia a dia, que para mim são muito claras, porque eu vivo trabalhando com isso há muito tempo, mas que o leigo não conhece, é que eu vejo muita menina chegar no consultório fazendo uso de anticoncepcional ou hormônios em geral e fumando. Isso é um crime, entendeu? Você aumenta em diversas vezes o risco de ter uma trombose. Você aumenta a sua coagulação. Então, a associação, o cigarro isoladamente aumenta a tua chance de trombose. O anticoncepcional isoladamente, a mesma coisa. Os dois combinados agem de uma maneira sinérgica que o risco de fazer trombose é imenso. Eu vejo pessoas que chegam ao consultório com trombose e quando eu percebo que elas fazem essa combinação e me assusto, poxa, mas seu médico não falou, quem te prescreveu o anticoncepcional não falou? Ah, não sabia, doutor. Então tem muita coisa simples do dia a dia que a gente pode, através do conhecimento... Isso vale para a reposição hormonal também? Hormônios em geral. É isso que eu queria saber. Algum outro medicamento? Porque eu tive um problema de trombose em 2003 e o meu médico não detectou por quê. Talvez fosse, pelo pouco de ociosidade, de não fazer exercício físico. Mas fizemos uma série de testes. Ele disse que possivelmente seria uma medicação que eu estava tomando. Existe alguma outra medicação, é claro que não era anticoncepcional, mas alguma medicação que possa influenciar na coagulação? Não, tão marcante quanto o anticoncepcional ou hormônios em geral não tem. Mas no teu caso, lembra que eu falei no começo que eram 3 fatores básicos que podiam estar alterados para te favorecer ter trombose? Uhum. Se você não descobre nada nos hábitos de vida em relação à medicação, à obesidade, tabagismo ou estase do sangue na perna, você tem que partir para os outros. E os outros têm, entre outras coisas, doenças da coagulação. Então, doença é muito forte falar, você pode ficar assustado achando, será que eu tenho essa doença? Mas tem pessoas que têm uma tendência maior a ter uma coagulação, que é o que a gente chama de trombose. Uhum. Então, um paciente que fez uma trombose e a gente não conseguiu determinar claramente qual foi o motivo dessa trombose, a gente está obrigado a investigar essas doenças da coagulação. Isso a gente faz através de exame de sangue. Qual é uma doença da coagulação? A gente chama, tem deficiência de proteína C, proteína S, é por isso que eu não quis entrar nesse detalhe, porque é uma coisa muito técnica, entendeu? Mas são fatores que credenciam aquela pessoa a ter uma maior chance de ter trombose. Isso é possível. Só uma pergunta aqui, por gentileza. Eu tenho muito... Você não acha que a alimentação mais natural favoreceria, em hipótese, por exemplo, você encontra na cebola, no alho, sabe, esses anticoagulantes, né? Uhum. E essa coisa da pessoa se voltar um pouco, quer dizer, voltar a atenção para o tipo de alimento que ela come, sabe, em vez de se empanturrar de remédios, enfim, das cápsulas encapsuladas, né? Não seria também uma boa ideia? Pois é, mas se você perceber, eu estou falando aqui há um tempão, não falei em momento nenhum de remédio. Eu acho que a gente tem que evitar ao máximo o remédio. Eu sou uma pessoa suspeita para falar de alimentação, porque eu sou muito rigoroso com a minha alimentação, sabe? Eu tenho um prazer do sabor do que eu estou comendo e um outro prazer de saber que o que eu estou comendo faz bem para mim. Entendeu? Maravilha. Então, eu sou partidário do teu pensamento. Eu acho que a gente tem que evitar ao máximo a medicação. E diante do que você falou, eu pego um gancho aqui no que a Leda me perguntou sobre o AS. O AS, a aspirina, é uma medicação que diminui a coagulação do sangue. Então, popularmente, se diz que afina o sangue. Só que há uma série de doenças graves que merecem o uso de AS para prevenir complicações graves. E dentre essas doenças não está a trombose. Então eu acho que para a gente prevenir a trombose tem uma série de atitudes menos dramáticas do que tomar aspirina. Porque para mim você ter que tomar aspirina para o resto da vida é dramático. Você tem efeitos colaterais, é uma medicação que você está tomando. Mas diante do risco que aquela doença te oferece, às vezes vale a pena prescrever aspirina. Então estou falando isso porque tem várias doenças circulatórias graves, com potencial de complicação grande, em que vale a pena você prescrever aspirina. Agora, um paciente que tem risco de trombose, só do paciente com muito risco que você pode pensar em prescrever aspirina, não é o corriqueiro prescrever aspirina. Porque e qual seria o corriqueiro para evitar a trombose?
Não fumar, comer fugir direito. dos fatores de risco. Comer direito, manter-se dentro do peso, praticar exercício, evitar momentos de estase por longo período, como voos longos, viagens longas, estar sempre se exercitando, coisas desse tipo. Um hemofílico nunca poderia ter trombose? Não. Não, né? É realmente a mesma coisa, são opostos. A formação do trombo é uma defesa do nosso corpo. A gente fica falando da coitada da trombose como se ela fosse... Pois é. Mas quando você se acidenta, você é o que faz coagular, É o que faz coagular. E o hemofílico não tem essa capacidade. Então, o corte no hemofílico pode causar uma hemorragia até mortal. Então, a trombose é boa pra gente, mas quando ela acontece na hora certa, quando você tem lesão do vaso, aí ela acontece para proteger a nossa vida. Mas quando ela acontece dentro do vaso, sem que haja lesão do vaso, aí é que vem a parte ruim, mas teu raciocínio está correto. Tá. Ok, então já que ela está com o raciocínio correto, vamos só. Eu adoro medicina, acho tão interessante. Nunca poderia fazer, porque não tenho o menor talento, mas acho muito interessante. Tem uma prima que é médica, eu pergunto as coisas, eu acho inacreditável. Porque não é, a gente é impressionante, né? Você vê ele falando as coisas dos músculos que faz subir. Que loucura, o que faz o sangue subir. Maquininha danada essa. Né? Então nós temos kits que eu nunca poderia subir num palco.